Fala galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo que eu necessitava gravar ele, né? Eu tinha até falado que eu queria conversar a respeito do canal, o intuito do canal, e eu tava postando alguns vídeos antigos que eu gravei no outro canal e tava uma bagunça tremenda. Tava falando de livro, às vezes falava de exercícios e às vezes falava de passeio e tava uma bagunça muito grande. Eu falei, não, eu vou gravar um vídeo para esclarecer, até por conta de alguns vídeos que eu tô postando, que são vídeos antigos, que vídeos que eu gravei e eu não postei. Eu desanimei e eu falei, eu vou parar de gravar vídeo. Aí eu parei de gravar. Aí esses vídeos ficaram lá. Mas eu sempre, mesmo eu não publicando os vídeos, eu sempre estava estudando, sempre estava lendo, eu sempre estava meio que deixando alguns vídeos, algumas ideias de vídeos para depois gravar. E aí eu fui fazendo isso na questão dos livros que eu ia comprando, né? Então, eu vou comprar esse livro aqui que é para isso e para isso. E eu sempre tive esse objetivo de tentar montar um canal para, primeiro, que eu queria até esclarecer para vocês, desenvolver pessoalmente. Primeiro, crescer pessoalmente, ser um bom leitor, melhorar a gramática, tanto a oratória, tanto a escrita. E eu acredito que o YouTube ele ajuda muito. Mesmo você não tendo muitos inscritos, é lógico que todo mundo, às vezes, quer tentar ganhar algum dinheiro com o YouTube. Quem não quer, né? Se a pessoa não falar isso, está sendo hipócrita. Mas, galera, eu acredito muito que o YouTube, ele ajuda muito para quem, olha só, para quem tem medo de se expor para as pessoas. Eu acho que isso aqui é um meio. Ele ajuda demais, para você se expor para outras pessoas. Quando você for acostumando a falar com a câmera, você tenta dar um passo a mais, que é falar para outras pessoas, pessoalmente, né? Então, às vezes, no seu serviço, no seu trabalho, você lida com 10, 15 pessoas, conversa com elas, fala das suas ideias, fala do livro que você está lendo. Vai desenvolvendo isso. Essa exposição. E ele ajuda demais na questão de você melhorar o raciocínio, articular as ideias. Eu tinha muita dificuldade. Até hoje tenho também. Não tenho vergonha de dizer isso. Isso está me ajudando demais. Demais. Porque assim, galera, eu estudei muito livros técnicos da minha área de profissão, que é fisioterapia. Li artigo, livros de fisiologia, biologia, cinesiologia, biomecânica. Então, assim, eu sempre tive esse interesse de ler livros. Eu comecei muito com livros de autoajuda, nada contra, me ajudou demais a querer ir dar um passo a mais de ler livros mais complexos. Uma literatura, um clássico, livro de política, livro de religião. Então isso foi um passo para eu tentar conseguir me desenvolver. E eu tô, graças a Deus, eu tô no caminho. Então assim, eu tô mais ou menos aí nessa jornada de leitor, assiduamente mesmo, de 2019. 2019 eu comecei a comprar os livros. Esses livros aqui, galera, tem essa estante aqui e essa outra, e tem outras também ali, não foi do dia pra noite, não foi. Foi ao longo do tempo aí comprando, às vezes sobrava um dinheirinho, fui comprando em sebo pela internet, porque na minha cidade aqui não tem sebo, infelizmente, então eu compro a maioria dos livros por internet. O Amazon, ou na estante virtual, qualquer outro site que eu compro muito também. Às vezes das editoras, né? Que eu sigo no Instagram, né? Às vezes tem um lançamento que eu acho que vai favorecer para os meus estudos ou para as minhas leituras,
ou para o desenvolvimento pessoal, para a minha formação, aí eu vou e compro, tá? Então é isso. O YouTube, ele ajuda muito a você se desenvolver, principalmente nessa questão que eu falei, de você querer melhorar sua gramática, oratória, escrita, trabalhar o raciocínio, as ideias, tá bom? Segundo, galera, que eu queria falar muito, assim, às vezes, expor minhas ideias, né? E me ajuda a gravar vídeo, me ajuda a ter um compromisso de ler o livro e realmente estudar o livro. Não só ler por ler. Eu também nunca foi o meu objetivo de ler para passar tempo. Nunca foi, né? Mas, infelizmente, eu acho que a maioria de vocês é assim. E quem estiver assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que vai concordar comigo. É difícil da gente estar conversando pessoalmente com pessoas sobre livros. É muito difícil. Na minha cidade aqui mesmo, eu vou ter o quê? O meu irmão começou a ler, de vez em quando a gente troca uma ideia. A minha esposa, né? Às vezes eu tenho uma ideia de um livro, eu vou, converso com ela. E eu tinha um paciente, infelizmente ele faleceu. Ele gostava muito de conversar sobre livro. E tem outra senhora. Então, olha só. De uma cidade de quase 110 mil habitantes. Então, se, lógico que eu sei que tem outras pessoas aí, mas do meu ciclo de amizade, do meu convívio, não tem, é isso daí, né? Então, eu acredito que o objetivo, eu acredito que o YouTube vai me ajudar muito nisso, né? De me esforçar para entender o livro e depois transpassar a ideia, né? Deixar até gravado, porque assim eu consigo, depois de algum tempo, eu consigo ver qual que era a minha ideia antigamente que eu tinha desse livro, e depois de uma possível releitura, eu ver como é que a minha maturidade como leitor ficou, né? Melhor. Então, assim, o objetivo, eu até fiz uma anotação aqui, o objetivo também, pessoal, não é só a questão de incentivar a leitura, através dos livros que eu, às vezes, vou opinar, falar se eu gostei ou não do livro, o que me ajudou, mas também a pessoa se desenvolver pessoalmente, não só questão da leitura, do intelecto, mas também, galera, na questão da saúde. Eu sempre tive essa vontade, como eu sou fisioterapeuta, então assim, eu preciso estar incentivando as pessoas a fazerem exercícios, a buscar o bem-estar. Mas, galera, primeiro, para eu fazer isso, eu tenho que ser exemplo, né? Então, o objetivo do canal é incentivar a leitura, falar sobre os livros que leio, e incentivar também ao exercício, ao bem-estar. De vez em quando, vocês vão ver aqui, eu gravando algum vídeo sobre exercício, sobre a minha rotina, né, o meu cotidiano. Sempre trazer um livro e sempre trazer um exercício, né, assim que der. Tá bom? Segundo ponto, né, agora o terceiro, eu já falei sobre livros e exercícios. E é isso, galera. É assim, incentivar pessoas a ler mais. Tá? Eu não tive, que nem eu falei num vídeo, eu não tive uma educação sólida, infelizmente. Não tive aquele incentivo, aquele estímulo para estar lendo outros livros, né, que poderiam agregar na minha formação como pessoa. Eu fui começar em 2018. 2019, acho que eu tava com 27. Aí eu comecei a despertar, a ter o interesse de ler literatura, ler filosofia, que ajuda demais. Mas não tive essas pessoas que me ajudassem antes. Fui conhecendo ao longo do tempo e fui buscando. Às vezes você troca ideia com uma pessoa, ela te dá algumas dicas, outras parece que a pessoa fica meio com receio, não tem medo de transmitir conhecimento, sabe? E eu sei que muitas pessoas vão passar por isso.
Tem aquelas pessoas que às vezes vão esnobar, você vai perguntar de um livro, aí ela vai falar assim, esse livro é muito difícil para você. Já aconteceu isso comigo. E uma vez aconteceu isso comigo, a pessoa falando que eu mostrei o livro para ela, falou, não falou. Não falou assim que esse livro é difícil para você, só falou assim, esse livro é muito difícil. E no fim das contas é um livro só de consulta. Um livro só de consulta. Então, assim, às vezes eu sei como é que é, a pessoa tá em uma selva escura, você tentando às vezes pedir ajuda, né? E às vezes uma pessoa vem chegar com uma luz e mostrar o caminho, né? Eu sei que ao longo do tempo aí demora, mas com perseverança, garimpando, a gente consegue. Tenho certeza disso. E paciência, né, galera? Paciência. Então, pessoal, esse é o objetivo do canal, tá bom? Sempre trazer algo dando incentivo à leitura, motivação para a leitura, as minhas opiniões, incentivo ao exercício. E eu acredito que é aquela velha frase, né, que é corpo, mente e espírito. E é verdade, né? Então, eu espero agora continuar com esse canal, porque eu peguei todos os vídeos que eu tinha do canal velho e coloquei nesse agora. Tá bom? E, galera, é isso. Vamos buscar o conhecimento, que não vou falar que você vai ficar milionário, você vai ficar rico por meio de livros, não. Mas o livro, ele te transforma como pessoa. Realmente. Ele te liberta, assim, de crenças, da massificação, que infelizmente hoje as pessoas elas acreditam em algo e ela quer que você acredite também fielmente nisso. Não. E você vai formando o seu intelecto, as suas opiniões por meio dos livros. Você vai tendo mais opinião e você vai se impor também em ambiente, às vezes, que exigem a sua opinião. Antes mesmo dos livros, galera, eu era uma pessoa que eu ficava calado. Às vezes a pessoa estava falando de determinado assunto e eu falava assim, cara, mas não é desse jeito, mas não tinha embasamento. Hoje não. Hoje é diferente. Então eu quero, galera, ao longo do tempo aí, como diz o professor Thomas Juliano, uma vez num curso, ele falou assim, eu quero morrer me alfabetizando. Eu também quero morrer me alfabetizando. Aprendendo gramática, melhorando a escrita. E eu coloquei um objetivo, pessoal, de longo prazo aí. 10 anos, eu coloquei. 10 anos estudando gramática. Inclusive eu estou fazendo um curso de latim. 10 anos para melhorar a gramática, o latim, a escrita. Sem pressa, sem pressa. O canal aqui é a mesma coisa. Não quero desanimar e eu vou continuar fazendo os meus vídeos. E continue também, pessoal. Continue no objetivo de vocês, tá bom? Mesmo que às vezes você não tenha muito inscrito. Eu tô com 4 inscritos no canal. Hoje, 30 de junho de 2026. Tá bom? Mas é isso, perseverança, galera. Tá bom? Esse é um vídeo que eu quis esclarecer o objetivo do canal. E eu tava devendo esse vídeo porque eu tava postando alguns vídeos antigos. Então tá aí. Beleza? Valeu, pessoal!